Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós nesta semana que se inicia e sempre. Hoje nós iniciamos mais uma lição semanal. A lição desta semana tem como título O Confronto no Templo, dando continuidade à lição desse trimestre, falando sobre o livro de João. Semana passada estudamos o início do capítulo 2 de João, falando sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo lá em Caná da Galileia, e vamos dar continuidade esta semana falando deste confronto no templo que ocorre ali logo após o evento lá, o casamento lá em Caná. O verso síntese da lição desta semana está em João capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Disse Cristo ali, quando chega lá em Jerusalém, aos que estavam ali diante do templo, os sacerdotes, aos principais do povo ali, principalmente os da tribo de Levi. Também ali estavam alguns dos fariseus, alguns dos saduceus, que compunham aquele conselho, quando Cristo falou isso para eles: destruam este templo, Este não referindo-se ao templo construído ali por Salomão e restaurado por Herodes. Ele não estava se referindo ao templo de pedra, mas estava se referindo ao seu próprio corpo. Não há um templo mais perfeito para que o Deus vivo habite, a não ser uma pessoa viva, um templo vivo, um ser humano vivo, que Deus possa habitar em sua mente, principalmente Cristo. Cristo era o templo perfeito, porque era uma mente limpa, uma mente pura, alguém que não cometeu pecado. Então, Cristo é o perfeito templo onde Deus habita. Então, quando Jesus diz assim, destruam este templo, ele está dizendo: se vocês me matarem, no terceiro dia eu me levanto. No terceiro dia, o Pai vai me levantar. Cristo não está dizendo que eles não podiam destruir. E até a palavra ali é destruir realmente. Em algumas versões fala derrubar o templo. A ideia correta, a tradução correta seria destruir mesmo. Derrubar no sentido de destruir o templo. E eles, muito presos, a questão gramatical, não entendia que Cristo falava sempre em duplo sentido, ou que Cristo muitas vezes falava principalmente no sentido espiritual, mostrando que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, como concluiu o apóstolo. Cristo era o verdadeiro templo. Veja que Cristo não diz, destruam esse templo. Esse é o que está mais distante. Este é o que está mais próximo. Não é isso? Pois bem, é assim que traduz para a gente na língua portuguesa. Este, no sentido, aquele que está mais próximo. Mas ele estava próximo do templo. Mas quem era que estava mais próximo? Era Cristo ou o templo? Dele, da pessoa do próprio Jesus Cristo? Obviamente, era ele mesmo. Não tinha nada mais próximo dele mesmo a não ser ele mesmo. Então ele está falando dele na terceira pessoa. Destruam este templo, este corpo aqui, o meu corpo, e vocês verão que ele será reconstruído em 3 dias. E eles, muito presos à letra morta, entenderam que estava se falando do templo de Herodes. Eles vão dizer: olha, foram necessários 46 anos para concluir a reforma deste templo. E você, como um maluco aí, está dizendo que é em 3 dias, tem poder de construir em 3 dias? Quem é você? Em outras palavras, era mais ou menos isso que eles estavam dizendo, porque não entendia essa linguagem espiritual. E essa é a nossa grande busca, a nossa proposta, quando nós nos propomos a estudar com muita humildade o livro de João,
com muitas frases de efeito, frases espirituais que Jesus Cristo diz, estimulando o nosso espírito a buscar esse conhecimento espiritual profundo. Obviamente, sem desprezar o sentido literal das coisas. Para Deus, o sentido literal ele é o menor, ele é o pequeno, ele é o mais raso. Porque Deus quer que a gente compreenda o sentido espiritual mais profundo. Mas nós não vamos desprezar o sentido literal das coisas. Até porque, se nós conhecemos alguma coisa espiritual mais profunda, é porque um dia a gente bebeu o leite, né? Começou ali entendendo a coisa mais fácil, para depois comer uma comida mais sólida. É assim, o Senhor vai nos abençoar para que a gente possa crescer nesse conhecimento através dessa lição, através de tudo que Cristo tem a nos ensinar. Continuando aqui, meus amados, vamos agora para o dia de domingo, hoje, né, para a primeira pergunta de hoje, que diz assim: depois do milagre que Cristo realizou lá em Caná, e depois de passar muitos dias lá em Cafarnaum, Jesus resolveu se dirigir para que cidade? E em que época ele resolveu fazer isso, né? Por que essa decisão de Cristo? Por que ele fez isso? Vamos tentar compreender. A resposta aqui está em João, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Olha que coisa, né? Por que João escreveu, que o livro de João vai ser escrito aí mais de 20 anos depois, né? Alguns falam 26 anos, outros falam 30 e poucos anos, ninguém sabe a data exata. Muito tempo depois de Jesus Cristo, né, ressuscitar, subir ao céu. Por quê? Por que João vai usar o termo Páscoa judaica? Por que João não usa o termo Páscoa? Simplesmente Páscoa. Por que João está dizendo que essa Páscoa era uma festa específica dos judeus, né? E obviamente que ele era desse povo, né? Mesmo que ele não fosse da tribo de Judá, ele era israelita, era descendente, como os judeus eram, do mesmo pai, do mesmo Jacó, do mesmo Isaac, do mesmo Abraão, né? Pois bem, ele fala de a Páscoa judaica, porque obviamente aquela Páscoa judaica, como era comemorada, ela havia sido cumprida na pessoa de Cristo Jesus. A morte de Cristo era o cumprimento final da Páscoa, porque o forte da Páscoa judaica, nós sabemos que era o Cordeiro, a morte do Cordeiro, né? O Cordeiro era morto e preparado no dia 14, né, de Nissan, e no pôr do sol ele começava a ser comido. No finalzinho do dia 14 e entrava o dia 15 as pessoas comendo o cordeiro, né? Então, e como Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, né? Ele, ali, a Páscoa tem o seu fim ali, tem o seu cumprimento. Porque se a Páscoa era uma tipologia da passagem do estado de escravidão, lá no Egito, para o estado de liberdade, lá no deserto com Deus, né? Uma passagem da escravidão para a liberdade, né? O termo Pessa, Páscoa, Pessa, vem de passagem, né? E agora Cristo estava justamente chegando ao original, ao antítipo desta transformação, desta passagem, que era passar o homem do estado do homem carnal, do velho homem carnal, para o novo homem espiritual, para uma nova criatura espiritual. A passagem da escravidão do pecado para a liberdade no Espírito de Deus, dado para nós através de Cristo. Então, aí está essa tipologia. Por isso que ele cita o nome Páscoa judaica. Como se João, obviamente, João está dizendo, essa Páscoa é só dos judeus, ainda hoje, né? João não está querendo entrar nesse assunto, mas ele cita com clareza o termo Páscoa judaica,
né? Para deixar bem claro esse detalhe aqui na palavra de Deus, né? Então o texto está dizendo aqui que Cristo resolveu ir para Jerusalém, depois lá do casamento de Caná, e depois de passar muitos dias lá em Cafarnaum. A gente não sabe quanto é esses muitos dias. Se era 30 dias, 60 dias, o texto não diz quantos dias eram. Se eram 3 meses, não diz. Então, depois de passar muitos dias lá em Cafarnaum, ele resolve descer para Jerusalém, né? Para Jerusalém, a capital da religião israelita, a capital comandada pelos judeus, né? Aonde estava o templo, aonde todos os israelitas, né, fiéis à palavra, se dirigiam para lá, no mínimo uma vez por ano, né? Mas geralmente nas 7 festas judaicas, Jerusalém estava abarrotada com muitas pessoas vindas de várias regiões para os festivais, né, de santidade, geralmente com muita comida, com muita comemoração, muita alegria. Isso acontecia em Jerusalém. Porque lá estava o templo, e o forte destas festas, em todas elas, era o sacrifício de animais no templo. Era o grande forte em todas as festas judaicas, em todas as festas que o Senhor determinou lá no Antigo Testamento, em todas elas tinha o ponto alto das festas era a cerimônia espiritual no santuário envolvendo os sacrifícios, né? Em todas elas. É por isso que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo e ele cancela todas as cerimônias naquele templo. Por isso que os apóstolos vão dizer que a partir de então, né, Deus não habitava mais em templo feito por mãos humanas, agora o verdadeiro templo era nós. Paulo vai dizer, vós sois o templo do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus habita em vós, né? Então, senão jamais teria sido rasgado o véu do templo, né? E nem Deus teria permitido jamais que Babilônia derrubasse o templo, jamais os romanos derrubassem o templo. Ninguém poderia ir contra o templo, não é isso? Jamais Deus permitiria, afinal ele é o Todo-Poderoso. Pois bem, então Jesus resolve ir para Jerusalém exatamente na Páscoa, porque na Páscoa haveria muita gente lá em Jerusalém. Era uma oportunidade incrível para ele pregar o Evangelho, para ensinar muitas pessoas no mesmo lugar, no momento em que as pessoas estavam com o espírito mais voltado para as questões espirituais, para a adoração a Deus. Era um momento propício. E então, Cristo passa esse tempo todinho lá, esse grande período de tempo lá em Cafarnaum, para descer no momento certo, né? Veja que exemplo, veja o quanto nós podemos aprender aqui com esta espera, com esta atitude de Jesus Cristo, aqueles que gostam de evangelizar. Continuando, meus amados, vamos agora para a segunda pergunta de hoje, domingo. Nos traz aqui mais um questionamento interessante, que diz assim o questionamento: o que viu Jesus quando chegou ao pátio do templo, lá em Jerusalém? João 2, versículo 14, diz assim: no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Olha que cena, né? Jesus Cristo desce a Jerusalém, depois de um longo tempo de preparo espiritual lá em Cafarnaum, né? Uma região que compunha ali a sua pátria, onde ele cresceu, né? Onde ele viveu a maior parte da sua vida. E então, quando ele desce para as comemorações da festa da Páscoa em Jerusalém, quando ele vai ao templo, ao pátio do templo, né, porque ele não podia entrar no templo propriamente dito, ele não poderia entrar na área aonde os sacerdotes entravam, né, na região ali do átrio ali. Só se Jesus fosse levar um cordeirinho para ele sacrificar. Mas ficaria contraditório, já que Cristo era o próprio Cordeiro de Deus, né? Imagine só,
Cristo sendo o verdadeiro Cordeiro de Deus original, levando um cordeiro para ele sacrificar. Por pecado de quem? Se ele não tinha pecado, né? Então Cristo não tinha motivos nenhum para entrar no templo, até porque ele era maior do que aquele templo. Ele era o verdadeiro templo do Deus vivo, onde Deus habitava no meio de nós, era na pessoa de Cristo, né? É a pessoa pela qual Deus usou para se manifestar. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, né? Deus usava a face de Cristo para resplandecer a sua luz sobre nós. Isso está muito claro na Bíblia. Hebreus 1, verso 3 vai dizer isso com muita clareza, né? 2 Coríntios 4,4 também vai dizer que Cristo é a imagem de Deus, né? A imagem de Deus refletida nos seus atos, nos seus ensinamentos, né? Não estamos falando de imagem física, não estamos falando de imagem do homem exterior que era Cristo, não. Estamos falando no sentido espiritual, né? E então Cristo, Jesus, quando chega lá em Jerusalém e vai lá no pátio, que é aquela parte que fica de fora do átrio, né? Uma parte que fica antes do local onde ficava o altar de sacrifício, né? A pia, onde os sacerdotes se lavavam para começar todo o processo de sacrifício ali no templo, né? É uma parte anterior, aonde as pessoas que vinham de muito longe, as pessoas, por exemplo, que não criavam carneiro, cordeiro, né? E que queria sacrificar por causa de algum pecado que cometeu, ele poderia chegar ali e comprar um cordeiro ali e dali fazer o seu sacrifício no templo, né? Quem não era, por exemplo, quem não era pastor de ovelha, quem não tinha rebanho, quem não criava animais. Imagine que um vendedor de seda, um vendedor de mercadorias, de especiarias, de temperos e tal, um comerciante que não era agricultor, que não trabalhava criando animal, poderia comprar um animal desse para fazer o seu sacrifício. Sacrifício pela culpa, sacrifício de elevação, sacrifício de gratidão, tinha vários tipos de sacrifício lá no santuário. Mas não tem sentido, como eu disse, Cristo ir lá fazer isso, né? Porque ele não pecou, ele não tinha por que fazer isso. Mas se entrasse ali, não tem problema algum. Cristo não foi impedido de entrar para fazer qualquer sacrifício, não. Mas ele não está na Bíblia dizendo que ele fez isso. Então Cristo chegou ali na área anterior, chamado de pátio. E ali ele encontrou ali um verdadeiro comércio. Foi uma coisa feia, um verdadeiro comércio. Por quê? Não era errado que alguém ali por perto tivesse alguns animais perfeitos, né, para o sacrifício e que pudesse vender a alguém num preço barato, num preço justo, para que as pessoas pudessem fazer um sacrifício a Deus. Não era errado isso. Mas eles haviam transformado a frente do templo ali numa verdadeira praça de camelô, que era uma coisa feia. O sentido com que está escrito aqui a palavra, a gente entende que era algo feio, que era algo que causava indignação nos homens e mulheres espirituais, né? E havia muitas coisas ali. Aqui a Bíblia, o escritor está resumindo aqui, olha, havia muita gente vendendo bois. Ora, o boi não era um sacrifício muito comum. O boi, em que sentido o boi era sacrificado? Ele era sacrificado em algumas festas, principalmente a festa de Yom Kippur, que era o sacrifício feito pelo pecado dos levitas, e também um sacrifício feito pelo pecado da cura da lepra, né? No processo de purificação da lepra, se pedia também o sacrifício de um boi, por exemplo. Então era estranho eles terem muitos boi ali para vender, né? E também, até pombas eles vendiam, porque pombas, era a pessoa que oferecia pombas, era aquele que era muito pobre, mas muito pobre mesmo, que não tinha nada. Porque ele poderia pegar uns gravetos, fazer uma arapuca lá no deserto, e ele pegar, como muitos faziam, pegava aquelas pombinhas, armava uma arapuca, pegava uma pombinha, e como ele não tinha dinheiro, ia lá no templo e sacrificava aquela pombinha ali e tal. Mas quando eu olho aqui e vejo pessoas vendendo os pombinhas, eles queriam ganhar dinheiro com tudo, porque não tem muito sentido alguém vender pombas em frente lá ao templo. As pombas que ele fala aqui, aquelas rolinhas. Aqui no Nordeste tem muito chamado de arribaçã, chamado de juriti. Na região do Sul, em São Paulo, tem elas também. Elas é um pouco menor do que um pombo. Esse pombo
esse pombo que vive no meio da civilização, na cidade, né? É uma cozinha amarronzada, né? Mais ou menos. Então, eram essas pombinhas que o texto está falando aqui. Então, as pessoas estavam vendendo até isso, né? E o negócio está tão feio aqui, olha o final do texto, né? Diz que outros estavam assentados como cambista. Estavam trocando dinheiro. O dinheiro de Roma pelo dinheiro de César. Imagine você quando viaja para outro país. Você vai daqui do Brasil para os Estados Unidos. Aí você troca o seu real pelo dólar. Porque lá você vai comprar tudo em dólar, vai pagar em dólar. As pessoas não vão aceitar real lá nos Estados Unidos. E as pessoas que vêm dos Estados Unidos aqui para o Brasil, eles vão numa loja de câmbio e faz a permuta. Eles compram com o dólar, compram o real. E assim acontece em todas as nações do mundo. É o que eles estavam fazendo lá. Eles tinham colocado lá uma casa... Tinham pessoas que ficaram colocadas, não era nem casa de câmbio, não era bancas de câmbio. Estavam trocando dinheiro. Era algo muito comercial, diante do templo. É por isso que a gente vai ver Jesus Cristo com toda aquela indignação. Né? Ele vai dizer, olha, vocês transformaram a casa do meu pai, né, num covil de malfeitores, né, de salteadores. Ele pega muito duro, Jesus Cristo pega ali. E quando nós olhamos para o que ocorreu lá no passado, não é muito difícil de trazer esse cenário para os dias atuais. Quando nós olhamos as igrejas, né, os pastores, os cantores cobrando muito, né, 400 mil, 500 mil, 200 mil para fazer um show. Dizer que é louvor a Deus é um show, não é louvor a Deus, é um show. A pessoa não está louvando a Deus, ele tá vendendo a sua voz. Ele não está usando a voz para louvar a Deus, ele está usando a voz para ganhar dinheiro. É uma coisa diferente, a gente tem que ter o mínimo de discernimento para entender isso. Quando eles pegam uma igreja e aí resolvem fazer uma Bíblia, o custo da Bíblia custa 10, 12 reais, uma Bíblia de couro, bem feita. Eles vendem por 100, 150, 200 reais. Então o objetivo não é evangelizar. O objetivo é explorar as pessoas, é uma questão comercial. Aí nós perguntamos, a igreja de hoje está numa condição espiritual melhor do que aquela do tempo de Cristo? Não. Talvez pior, mas melhor jamais. Né? É de igual para pior a igreja de hoje. Né? Porque hoje não se vende bois, né? Ovelhas e pombas, tá? Hoje se vende de tudo, chaveiro, feijão que cura do Covid, se vende de tudo, de tudo, de tudo. Coisas absurdas que nós temos vistos aí, porque realmente não compreenderam ainda o que é aqueles sacrifícios santos, o que Deus quer de nós. É por isso que Cristo, falando com um dos sacerdotes, um dos principais, falou assim, olha, você nunca leu, você nunca entendeu o que a Bíblia diz, olha, misericórdia quero e não sacrifício? Pois é. Quando nós entendemos isso, aí vamos entender para que se via cada sacrifício daquele, qual o objetivo do templo, por que Deus queria que as pessoas fossem até lá, né? Quando não se entende, aí as pessoas não passam de crentes legalistas e não entendem o sentido espiritual da palavra. E é por isso que nós trazemos aqui esta lição do livro de João, sempre estimulando as pessoas a buscarem um sentido espiritual profundo que há por trás dessas letras, né? Não só para aquele tempo, mas principalmente para cada um de nós nos dias de hoje. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê esse discernimento tão necessário para a edificação espiritual.